Em um mundo onde o poder define o destino, até o sangue pode ser descartado. Tudo começa em meio ao caos. Uma jovem invade o salão principal da família e, seus olhos ardendo de indignação. Ela não pede, ela exige. Seu irmão, Yeshuan, está prestes a perder os direitos de mineração de nossa família em Nanshan. E o motivo? Desculpas infundadas, para removê-lo de sua posição. Ela enfrenta os anciões sem medo. Mesmo sabendo que está desafiando as figuras mais poderosas do clã. Mas ali, ninguém está disposto a ouvir. Os olhares são frios. As decisões, já foram tomadas. Ela tenta argumentar, lembra a todos que seu irmão arriscou a vida inúmeras vezes pela família. Que não é justo tratá-lo dessa maneira. Mas justiça, não existe quando o poder fala mais alto. E então? Ela é silenciada. Com um único golpe. Não apenas um ataque físico, mas um aviso. Desrespeitando seus anciões? A sentença ecoa como uma execução pública. Se Yeshua ousar desafiar a decisão, será condenado à morte. Morte. Não como punição isolada, mas como exemplo. E então, diante de todos, a decisão final é anunciada. Yeshuan, a terceira geração dos príncipes da família Ye, é declarado sem talento. Sem mérito. Destituído. E, como se a humilhação ainda não fosse suficiente, um novo nome é proclamado. Yelang. Será um novo príncipe, disse o ancião. Assim, em poucos minutos. Yenshuan. Um herdeiro é transformado em nada. O velho continua falando que o protagonista deve viver, sem honra, sem posição, e sem futuro. Nesse momento, a pressão no ar se tornou sufocante. E nisso, o protagonista aparece e diz: Você tem um desejo de morte. A voz do prota explode como um trovão. Em um único avanço, ele atravessa o espaço entre eles. E acerta o golpe no figurante com um impacto brutal. Esse homem é esmagado contra o chão antes mesmo de entender o que aconteceu. Com isso, todos ficam em silêncio. Yeshuan, como você ousa machucar um dos meus homens? Perguntou o vilão indignado, porém não era por justiça. Mas sim porque sua autoridade foi desafiada. Yelang. Pensa que era impossível o protagonista estar naquele lugar, isso porque ele tinha mandado seus capangas atrás dele para eliminá-lo. O protagonista tinha todos os motivos para acabar com o vilão na frente de todos, mas naquele momento, Yeshuan já não estava pensando em posição. Nem em título. Nem em herança. Ele só via uma coisa. Sua irmã. Arrastada pelos cabelos. Humilhada, e tratada como nada. Ela está interrompendo o salão ancestral. Não se contenha. A ordem foi dada pelo ancião de forma fria. E sem hesitação, o protagonista diz que se alguém se erguer, para feri-la novamente, ele iria revirar o mundo, até fazer tal pessoa pagar 100 vezes o que fez a ela. Com isso, o protagonista acaba com o figurante que agrediu sua irmã. E agora, aquele que havia sido chamado de inútil. Aquele que foi declarado sem talento. Estava agora diante de todos. Não como príncipe. Não como herdeiro. Mas como algo muito mais perigoso. Um homem que não tem mais nada a perder, e que deixa de temer as consequências do seu clã. O ancião, tomado pela raiva, tenta atacar o protagonista. Ele afirma que assassinar um discípulo é algo imperdoável. Porém, no momento em que seus punhos se chocam, o velho leva a pior. E isso deixa todos completamente surpresos. Afinal, o ancião estava no nível do Qi Imperial, enquanto Yanshun estava 2 níveis abaixo, e ainda assim estava batendo de frente com ele. O ancião, inconformado, declara que não adianta o protagonista tentar nada. Segundo ele, é inútil. Yelang já foi escolhido como herdeiro pelos céus e pela terra, e existem menos de 10 pessoas no mundo capazes de alcançar tal façanha. O protagonista responde que respeita a escolha dos céus, porém, ainda assim, irá desafiar Yelang para um duelo.
Ele afirma que toda a cidade precisa se convencer de que essa escolha é realmente justa. E, pelas regras do clã, esse desafio não pode ser negado. Yelang aceita. E diz que, dentro de um mês, a luta acontecerá. Ele promete humilhá-lo diante da cidade inteira, com todas as testemunhas possíveis. Diante disso, o protagonista pega sua irmã no colo, e diz que irá esperar ansiosamente por esse dia. O vilão apenas sorri. Ele revela que acabou de despertar o poder da sua alma, e que, dentro de um mês, terá consolidado esse poder e estará ainda mais forte. Por isso, na visão dele, será impossível Yan Xuan vencer. Mais tarde, já em sua residência, o protagonista cuida da irmã. Ela, preocupada, e confessa que está com medo do desafio feito contra Yelang. Ela diz que não suportaria perder mais ninguém da família. O protagonista tenta tranquilizá-la. Diz que ficará bem. Que irá sobreviver. Porque ele precisa protegê-la. O protagonista está tratando suas próprias feridas. Ele se lembra de que os homens que o atacaram no caminho eram capangas de Yelang e dos anciões. E, infelizmente, um deles conseguiu destruir seus meridianos. Ele percebe que sua energia está vazando. Se continuar assim, até o dia do desafio, ele se tornará apenas um homem comum. Agora ele entende que desafiou Yelang no impulso. Mas, neste momento, ele não faz ideia do que fazer. Então, ele puxa um anel. Um anel que sua mãe lhe deu quando ele ainda era criança. Ele se lembra da promessa que fez a ela, e jura que protegerá sua irmã, custe o que custar. De repente, o anel, e suas mãos, começam a brilhar. E, antes que possa reagir, o protagonista é levado para dentro de um espaço oculto, que existe dentro daquele anel. Nesse momento, o protagonista é jogado na entrada de um palácio. Mas, sem demonstrar medo algum, ele simplesmente caminha até a porta. E a abre. Assim que entra, ele se depara com um esqueleto. E então, uma voz ecoa. O esqueleto revela que, em vida, foi o mestre da espada celestial. E que esteve preso naquele lugar por cerca de 1200 anos. Ele continua dizendo que esperou todo esse tempo pelo descendente destinado a assumir o manto da seita da espada celestial. De repente, uma linda mulher surge diante dele. Ela diz que ele ainda não está pronto para herdar o legado da espada. Afinal, seus meridianos estão destruídos. A jovem continua falando que entende por que a torre o escolheu. Seu talento é extraordinário. Porém, com o núcleo destruído, ele precisará trilhar um caminho diferente. Por isso, ela decide lhe entregar uma técnica substituta. Um método alternativo para que ele possa continuar cultivando. Ela explica que, se o protagonista conseguir desenvolver o corpo da espada, ele não apenas ficará forte, mas chegará a um nível tão absurdo, que ninguém sequer acreditará que seus meridianos já foram destruídos. Ao ponto de fazer o mundo inteiro se ajoelhar diante dele. Ye Xuan, ainda desconfiado, pergunta qual é o verdadeiro motivo daquela bela dama estar ajudando. Ela responde que é porque ele agora é o novo mestre daquela torre. Mas não é só isso. Ela precisa que ele recupere os 9 princípios do dom marcial, para restaurar completamente a torre. E a cada princípio recuperado, ele ficará mais forte. E a torre também. O protagonista então aceita a missão. Mas impõe uma condição. Ele só quer poder suficiente para proteger sua irmã. Diante disso, a garota lhe entrega a técnica. E o protagonista começa a praticar. Ele passa a absorver a essência da espada. Mas a dor é insuportável. Mesmo assim, ele pensa em sua irmã. E é isso que o mantém firme. Ele suporta tudo. E, no fim, consegue absorver as 10.000 espadas. Todas elas, entrando em seu corpo. E ao concluir ele diz que a partir daquele dia, ninguém iria mais zombar dele nem de sua irmã. Nesse momento, nos é mostrada a casa dos anciões da seita. Eles estão conversando sobre a luta que acontecerá dentro de um mês. Um deles, conhecido como Ye Qian, comenta que foi uma pena o plano deles de acabar com Exu às escondidas ter falhado de forma tão miserável.
Porém, o chefe dos anciões diz que isso não é um problema. Isso porque um dos sobreviventes relatou que viu o núcleo do protagonista ser destruído por um membro da seita. Por causa disso, Yeshua não teria absolutamente nada que pudesse fazer em apenas um mês. O ancião, então, continua falando que esse também é o momento ideal para lidar com a irmã de Yeshua. Afinal, ela desrespeitou os anciões na frente de todos os moradores da cidade. Por isso, ele decide deixar essa tarefa nas mãos do ancião Eiken, que acaba concordando e diz que vai dar um jeito nela. Mudando de cena, nos é mostrado o protagonista acordando. E ele se surpreende imediatamente. Isso porque ele sente sua força subir para o nível 6 do reino de Ki. Mas, quando olha para o lado, ele vê sua irmã. Ela está completamente ferida. Yeshua entra em desespero e pergunta quem fez aquilo com ela. A garota então explica que foi o chefe da cozinha. Ela conta que o protagonista ficou dormindo por 3 dias. E, durante esse tempo, o ancião quem ordenou que ela se casasse com o velho cozinheiro da família. Mas ela se recusou. E por causa disso, ele a agrediu. O prota, ao ouvir isso, se levanta furioso. Ele declara que vai se vingar. E nesse exato momento, o chefe da cozinha aparece, acompanhado do ancião Ken. O velho cozinheiro diz que, a partir daquele dia, o protagonista seria seu cunhado. Isso porque o ancião Ken já havia dado a mão da irmã dele em casamento. Yeshua explode em fúria. Sem hesitar, ele acerta um golpe no velho. E diz que ele agrediu sua irmã, e ainda tentou se casar com ela. Por isso, ele pagaria com a própria vida. Sem piedade, Yeshua acaba com o velho cozinheiro. Mas ao ver aquilo, o ancião Ken explode de raiva. Ele grita que irá destruir Yeshua. Afinal, o protagonista fez um amigo seu ir jogar no Vasco. Yeshua, sem recuar, libera mais uma vez o seu poder. E encara o ancião. Ele diz que também irá acabar com ele. Porque Eiken não passa de um porco imundo, que tentou vender a mão da sua irmã para um homem ridículo como aquele. Nesse momento, o protagonista avança para cima do ancião. Seus punhos se chocam. Mas Yeshua leva melhor. O velho fica completamente desacreditado. Afinal, como ele ainda podia ter tanta força? Com o núcleo quebrado, ele deveria estar muito mais fraco. Yeshua então zomba de Eiken. Ele diz que, mesmo que não tivesse força nenhuma, o ancião ainda seria fraco diante dele. E sem dar qualquer chance de reação. O protagonista também dá um fim em Eiken. Logo depois disso, surge outro ancião da seita, acompanhado de vários homens. Ele encara o protagonista e pergunta como ele ousou matar um ancião renomado da seita. Aquilo era considerado rebelião. A irmã do protagonista, Yeling, entra em pânico. Ela pede para ele fugir e deixá-la para trás, dizendo que ele está em perigo. Mas Yeshua a tranquiliza. Ele diz que está tudo bem. E que nada de mal vai acontecer com eles. De repente, Yelang aparece. Ele olha para o protagonista e diz que fará Yeshua pagar por tudo isso, na luta que acontecerá dentro de um mês. Um dos anciões sugere que eles deveriam capturar o protagonista naquele exato momento. Mas Yelang interfere. Ele diz que é melhor deixar Yeshua viver um pouco mais. Afinal, mais cedo ou mais tarde, ele irá perder a própria vida. Além disso, Yelang revela que já alcançou o 6º nível do reino de Ki. Ou seja, os dias de Yeshua já estão contados. Ao ouvir isso, os figurantes ficam impressionados. Eles começam a comentar que Yelang realmente é um gênio, mas Yeshua simplesmente o ignora. Ele diz que, se ninguém ali pretende lutar, então ele está indo embora. Um dos velhos tenta impedi-lo. Mas Yelang ordena que o deixem ir. Porque, para ele, será muito melhor humilhar Yeshua diante de toda a cidade. Chegando em outro local. A irmã do protagonista demonstra preocupação com o seu irmão, pois Yelang já alcançou o nível 6 do reino de Ki. Por isso, ela diz que ele deveria tomar cuidado. Yeshua olha para ela e pergunta se ela não confia na força dele.
A garota responde que, no coração dela, seu irmão sempre será o homem mais forte do mundo. Mas mesmo assim, ela se sente culpada. Afinal, ele terá que lutar por causa dela. Yeshuan responde imediatamente que ela jamais será um fardo para ele. Ele diz que seu verdadeiro dever é curar a doença dela, e um dia vê-la se casar com um homem forte, alguém que possa fazê-la muito feliz. Muito diferente daquele velho fraco e asqueroso que tentou se casar com ela. Ainda fazendo birra, Yeling responde que não quer isso. Ela diz que, mesmo que seja curada, só aceitaria se casar com seu irmão. Mudando de cena, voltamos para o treinamento. A misteriosa garota diz que vai ensinar ao protagonista uma técnica especial. Com ela, Yeshuan poderá entrar no reino dourado do Qi. Porém, esse é um reino secreto, e pouquíssimas pessoas no mundo sabem da existência dele. Além disso, alcançar esse nível pode dobrar a força de um cultivador. Quando ela se aproxima do protagonista para explicar melhor, Yeshuan fica um pouco corado. Mas a garota diz que é simples. Ele só precisa usar a essência da espada que já existe dentro do seu corpo para alcançar esse reino. Então, o protagonista começa a cultivar. A garota explica que, como ele não precisa cultivar meridianos, e sim o próprio corpo, sua evolução pode ser muito mais rápida que a das outras pessoas. Por causa disso, ele pode alcançar o topo dos céus muito mais rápido que qualquer outro cultivador. Nesse momento, vemos uma visão dos céus. Uma energia divina começa a descer sobre a casa de Yelang. Todos os anciões da família Ye se curvam diante dele. Eles dizem que finalmente nasceu um verdadeiro gênio na família Ye. Yelang então se levanta, admirando o próprio poder. Ele pensa que é incrível possuir tamanha força. E se pergunta quem, além dele, poderia provocar uma visão celestial como aquela. Porém, logo em seguida, é mostrado o reino do protagonista sendo invadido pelo poder dos céus. E a energia que Yeshuan começa a liberar é ainda mais poderosa do que a de Yelang. A garota então sorri. Ela diz que Yeshuan acabou de alcançar o reino secreto dourado. E que, mesmo que ele enfrentasse alguém do reino imperial, ainda assim poderia derrotá-lo. O protagonista fica impressionado com o conhecimento da sua mestra. Então ele pergunta se ela conhece alguma forma de curar sua irmã. Afinal, ela sofre constantemente com fortes febres. A garota responde que talvez possa ajudar, mas há um problema. Naquela pequena cidade, seria impossível encontrar os ingredientes necessários. Diante disso, Yeshuan chega a uma conclusão. Depois do duelo contra Yelang, ele irá deixar aquela cidade. Com isso, a história avança para 2 dias antes da batalha. Nesse momento, vemos uma mulher cavalgando em alta velocidade. Enquanto cavalga, ela comenta que veio até aquela cidade para encontrar a pessoa que despertou a visão dos céus. Mudando de cena. O protagonista está caminhando pela cidade ao lado de sua irmã. Ao redor deles, todos os moradores comentam a mesma coisa: Lan Xiu, a mulher famosa, chegou à cidade. E Yeling fica empolgada. Ela diz ao irmão que adoraria vê-la de perto, já que todos estão falando dela. Então somos apresentados melhor a essa mulher. Lan Xiu é considerado o maior gênio de toda aquela região. Também é dito que ela é a mulher mais jovem da famosa Academia Kangmu a alcançar o nível celestial. E mais impressionante ainda, todos os cultivadores que enfrentam Lan Xiu em combate não conseguem suportar nem mesmo um único golpe dela. Nesse momento, Lan Xiu observa a multidão. E seus olhos param diretamente no protagonista. Ela percebe imediatamente algo estranho. Yeshuan está no reino dourado oculto, um nível que pouquíssimas pessoas conseguem alcançar. Ao perceber isso, ela começa a suspeitar de algo. Lan Xiu então pensa que foi Yeshuan quem despertou a visão dos céus. Sem hesitar, ela aponta sua lâmina diretamente para ele. Mas há um problema. Ela acaba confundindo o protagonista com Yelang. E então declara, diante de todos, que ele deve lutar contra ela. A irmã do protagonista explica que Lan Xiu provavelmente está confundindo ele com outra pessoa. Ela diz que Yelang é da mesma família deles. E que, se ela quiser, pode levá-la até a sua casa com muito prazer.
Lan Xiu, porém, ainda está intrigada com o protagonista. Ela diz que, mesmo que ele não seja Yelang, sua força parece estar no nível de enfrentá-la. Por isso, ele deveria lutar contra ela. Ye Xuan responde que até poderia lutar, mas ela teria que esperar mais 2 dias. A garota então comenta que a força do protagonista não é ruim. Porém, ele ainda não é digno de fazê-lo esperar. Ye Xuan pega uma fruta que estava em uma barraca próxima, e a lança contra ela. Lan Xiu consegue desviar com facilidade. Mas, no mesmo instante, a fruta passa raspando e corta uma mecha do cabelo dela. Tudo isso, usando apenas um simples pepino. A garota fica completamente espantada com aquilo. Ela observa a técnica utilizada e chega a uma conclusão. Pelo movimento, ele deve ser um espadachim. Ye Xuan, segurando a mecha de cabelo que acabou de cortar, apenas sorri. E confirma que ela está certa. Ele realmente cultiva técnicas de espada. Lan Xiu então se desculpa. Ela admite que estava enganada. E diz que, agora sim, ele era digno de fazê-lo esperar esses 2 dias. Mudando de cena. Yeling leva Lan Xiu até a casa de Yelang. Quando chegam ao local, todos os anciões da família se curvam diante dela com grande respeito. Mas o ancião Shu não perde a chance de provocar. Ele olha para Ye Xuan com desprezo. E o insulta. Dizendo que ele é a vergonha da família Ye. E que, por isso, ele nem deveria estar ali. O protagonista então responde ao ancião que o que ele faz da própria vida não é da conta dele. E que o velho deveria cuidar da própria vida. Nesse momento, Yelang começa a falar arrogantemente sobre o protagonista. Ele afirma que Lan Xiu não deveria andar por aí com um homem sem talento, e que ele, Yelang, é o homem mais indicado para acompanhá-la. Lan Xiu percebe imediatamente a arrogância do vilão. Então ela pergunta, quem ele pensa que é para chamar o protagonista de alguém sem talento? O ancião Shu se intromete na conversa. Ele diz que aquele homem é Yelang, o escolhido pelos céus, o cultivador mais talentoso e mais forte de toda a cidade. E também a pessoa que Lan Xiu estava procurando. Yelang então dá um sorriso maligno. Ele afirma que Lan Xiu é uma mulher maravilhosa, e que, com certeza, ela acabará se rendendo ao talento e aos seus encantos. Mas, naquele momento, a garota surpreende a todos. Ela aponta sua lança diretamente para o ancião. Lan Xiu diz que o velho só pode estar brincando com a cara dela. Afinal, é impossível que alguém com um cultivo tão fraco e vazio tenha sido escolhido para qualquer coisa. Então ela declara diante de todos, mesmo daqui a 1000 anos, Yelang não estaria qualificado para competir com ela. Ao ouvir isso, Yelang fica furioso. Ele diz que ela é arrogante demais. E que naquele momento vai colocá-la em seu devido lugar, fazendo-a se arrepender de cada palavra que disse. Sem perder tempo, ele avança para atacá-la. Mas Lan Xiu reage imediatamente. Ela invoca seu poder, e sua energia assume a forma de um dragão, que avança diretamente contra o vilão. Quando o ataque se aproxima, Yelang fica completamente paralisado. Ele percebe algo assustador. A intenção da lança de Lan Xiu é absurda. Ele então murmura que é impossível alguém tão jovem dominar a intenção da lança a esse nível. Lan Xiu o encara com desprezo. E o chama de covarde e fraco. Ela diz que, se ele tivesse coragem de atacá-la de verdade, talvez ela até mudasse de opinião sobre ele. Mas, no final das contas, ele não passa de um medroso. Com isso, Lan Xiu então se vira para ir embora. Antes de partir, ela declara que os anciões daquela família são todos cegos e alienados. Em seguida, ela olha para o protagonista e o lembra de não esquecer da promessa que fez. Eles se encontrarão novamente em 2 dias para o combate entre os dois. Mudando de cena. Já em casa, o protagonista pergunta à sua mestra o que ela achou de Lan Xiu. A garota responde que ela é realmente talentosa. Porém, segundo ela, o talento de Ye Xuan, e até mesmo de sua irmã, não fica atrás do dela. Ao ouvir isso, o protagonista se aproxima e pergunta o que ela descobriu sobre a condição de sua irmã.
Mas sua mestra responde que ainda não é a hora de falar sobre isso. No momento, ele precisa focar na luta que acontecerá em 2 dias. Logo depois, a mestra diz que vai lhe ensinar uma técnica de espada. Uma técnica que pode superar todas as técnicas utilizadas pela família Yi. Assim que ela termina de falar, a técnica é diretamente gravada no corpo do protagonista. Mas Ye Xuan fica um pouco desanimado. Isso porque a técnica não possui um nível definido. Percebendo a reação dele, a mestra explica melhor. Ela diz que essa técnica é especial. Ela pode evoluir até mesmo ao nível celestial, mas tudo depende da determinação e da compreensão de quem a utiliza. Ao ouvir isso, Ye Xuan fica extremamente feliz. Tão feliz que tenta abraçar sua mestra. A garota imediatamente fica envergonhada. E diz para ele não chegar tão perto, e focar no treinamento. O protagonista então concorda. E promete que não irá decepcioná-la. Com isso, o tempo passa. E finalmente chegamos ao dia da luta. Yeling está completamente empolgada. Ela conta ao irmão que construíram uma grande arena no centro da cidade para que todos possam assistir ao combate. O protagonista, por outro lado, entende perfeitamente o motivo disso. Ele diz que os anciões estão usando essa luta como uma oportunidade. Uma forma de mostrar ao mundo inteiro o poder de Yelang. E fazê-lo se destacar ainda mais. Nesse momento, o protagonista escuta várias pessoas comentando sobre o grande evento que está prestes a acontecer. Dizem que o ancião da família Ye convidou as outras grandes famílias da cidade para assistir ao duelo. Entre os convidados estão a família Zhang, a família Li, e até mesmo o Lorde da cidade. Logo em seguida, o ancião Shu se aproxima dos convidados e se curva respeitosamente diante deles. Ele diz que a presença de todos para assistir ao duelo é uma grande honra para a família Ye. Enquanto isso, do outro lado da arena, Yelang encara o protagonista com um olhar cheio de malícia e desprezo. Mas Ye Xuan simplesmente ignora o olhar do rival. E, de forma provocativa, ele levanta a mão e mostra um dedo do meio para Yelang. Ao ver aquilo, Yelang imediatamente perde a paciência. Mas o ancião Shu interrompe. Ele manda Yelang se acalmar e não perder a cabeça. Afinal, aquele é o dia perfeito para ele construir sua reputação, derrotando aquele lixo, como ele mesmo diz. Com isso, Yelang se controla novamente. Ele respira fundo e declara que vai esperar até o momento do duelo, para finalmente acabar com Ye Xuan. Logo depois, o ancião começa o seu discurso diante de toda a cidade. Ele agradece a presença de todos os convidados e anuncia oficialmente o evento. Segundo ele, aquele será um duelo de vida ou morte entre 2 membros da família Ye. E ele deixa as regras bem claras. Assim que a luta começar, ninguém poderá interferir. Enquanto isso, alguns anciões de outra família conversam entre si na plateia. Eles comentam que Ye Xuan sempre foi um jovem muito corajoso desde criança. E dizem que é realmente uma pena ele não ter nascido em suas famílias. Na opinião deles, a família Ye tem uma visão muito limitada sobre as pessoas, e não merece um jovem tão promissor como ele. Nesse momento, os 2 rivais finalmente entram na arena. O ancião então anuncia que o duelo pode começar. Yelang dá um passo à frente e começa a falar com arrogância. Ele diz que, desde pequeno, sempre quis humilhar Ye Xuan diante de todos. E que finalmente chegou o dia em que ele vai destruir o protagonista na frente da cidade inteira. Mas, enquanto o vilão continua seu discurso cheio de arrogância, Ye Xuan simplesmente avança. E, sem dar qualquer aviso, acerta um soco direto no rosto de Yelang. Com isso, o vilão cai no chão. E toda a arena fica em choque. As pessoas não conseguem acreditar no que acabaram de ver, afinal, Yelang era conhecido como o homem escolhido pelos céus. Nesse momento, o ancião Shu se levanta furioso. Ele começa a insultar o protagonista, dizendo que Ye Xuan atacou Yelang de surpresa, e que aquela atitude foi completamente covarde. Mas o Lorde da cidade interfere imediatamente. Ele diz que todos ali ouviram claramente quando foi dado o sinal para a luta começar. E que o ancião Shu não passa de um velho asqueroso, tentando inventar mentiras sobre um ataque surpresa. Enquanto isso, Yelang lentamente se levanta do chão.
Seu rosto está cheio de raiva. Ele encara o protagonista e diz que apenas o subestimou, mas que agora vai usar todo o seu poder para acabar com ele. E provar, diante de todos, a diferença entre um verdadeiro gênio e um lixo como Ye Xuan. Do lado de fora da arena, as pessoas começam a comentar entre si. Eles lembram que Ye Lang é considerado um verdadeiro prodígio. Afinal, ele alcançou o 6º nível do reino de Qi em apenas um ano. E não só isso, ele também foi escolhido pelos céus. Por causa disso, muitos acreditam que é simplesmente impossível Ye Xuan vencer aquela luta. Nesse momento, Ye Lang avança furiosamente contra o protagonista. Mas Ye Xuan em momento algum fica com medo. Ele invoca seu próprio poder. Os dois atacam ao mesmo tempo, e seus punhos se chocam com força no meio da arena. Porém, para a surpresa de todos, mais uma vez Ye Xuan leva a melhor. O impacto do golpe lança Ye Lang para trás, deixando-o gravemente ferido. Caído incrédulo, Ye Lang murmura que aquilo é impossível. Afinal, ele é o gênio escolhido pelos céus. Como poderia perder? Mas a realidade diante de todos é clara. Ye Xuan venceu a batalha, e toda a multidão fica completamente surpresa com o resultado daquele duelo. Nesse momento, o ancião Shu entra rapidamente na arena para socorrer Ye Lang. Com um rosto cheio de raiva, ele aponta para o protagonista e começa a acusá-lo. Ele diz que Ye Xuan cometeu traição contra a própria família ao ferir um membro do clã. E que, por causa disso, ele deveria ser imediatamente destruído. Mas, ao ouvir aquelas palavras, a multidão começa a se revoltar. Várias pessoas começam a insultar o ancião, dizendo que ele já está caduco. Afinal, aquilo era claramente um duelo, e ele deveria simplesmente aceitar a derrota. O ancião Shu fica ainda mais furioso. Ele grita que é um dos anciões da família Ye e que, por causa disso, todos ali deveriam calar a boca. Segundo ele, somente ele decide o que é melhor para a família Ye. Mas, naquele instante, uma nova voz ecoa pela arena. O ancião supremo da família Ye aparece. Com um tom firme, ele anuncia que, a partir daquele dia, o ancião Shu seria rebaixado a um simples membro da família. E logo depois faz outra declaração surpreendente. Ele diz que Ye Xuan será novamente promovido a herdeiro da família Ye. Segundo ele, todos deveriam simplesmente esquecer tudo o que aconteceu. Mas o protagonista não aceita aquilo em silêncio. Ye Xuan olha diretamente para o ancião supremo e o chama de cara de pau. Ele diz que o velho foi cúmplice de tudo desde o começo, e que agora está apenas tentando limpar a própria imagem. Segundo Ye Xuan, o ancião supremo usou o ancião Shu para ameaçá-lo no passado. E agora está usando o próprio Shu como bode expiatório, apenas para fortalecer ainda mais sua posição como líder da família. O protagonista então declara algo que deixa todos chocados. Ele diz que jamais voltaria a ser herdeiro de uma família tão asquerosa e traidora como aquela. Ao ouvir isso, muitas pessoas na plateia começam a murmurar. Alguns começam até a falar mal da família Ye, dizendo que aquele clã é covarde até mesmo com os próprios membros. Mas, de repente, uma luz intensa aparece no meio da arena. E logo depois, Lan Xiu chega ao local. A garota olha diretamente para o protagonista e fala com tranquilidade. Ela diz que o prazo de 2 dias já terminou. E que, por causa disso, ele deve aceitar o desafio dela naquele exato momento. O ancião Shu tenta interferir novamente. Ele pergunta por que alguém como ela iria querer lutar contra um perdedor como Ye Xuan. Mas Lan Xiu apenas o encara com desprezo. Ela diz que ele é um fracote, e que claramente não sabe reconhecer a verdadeira força das pessoas. Então ela revela algo que surpreende a todos. Lan Xiu afirma que Ye Xuan é o verdadeiro escolhido pelos céus. E não o neto fraco e arrogante daquele velho. Ao ouvir aquilo, o protagonista apenas sorri. Com calma, ele dá um passo à frente. E diz que está pronto para lutar. Nesse momento, Ye Xuan invoca sua espada. Assim que a lâmina aparece em suas mãos, toda a arena fica em choque. Muitos ali não sabiam. Mas o protagonista era um cultivador da espada. Os anciões das outras famílias começam a comentar entre si.
Eles dizem que a família Ye realmente é incompetente. Afinal, expulsaram um verdadeiro gênio do próprio clã. Para eles, aquilo era irônico demais. Enquanto isso, o ancião supremo começa a discutir com o velho Shu. Ele o chama de cão velho por ter expulsado Ye Xuan da família. Segundo ele, um cultivador da espada poderia levar a família Ye a um nível completamente diferente. Mas o velho Shu tenta se justificar. Ele diz que a culpa não é apenas dele, afinal, o próprio ancião supremo também concordou em retirar o direito de herança de Ye Xuan. Mesmo assim, o velho continua falando que aquilo ainda não é o fim. Ele sugere que, se capturarem a irmã de Ye Xuan como refém, o protagonista certamente será forçado a voltar para a família. E, ao ouvir aquilo, o ancião supremo fica irritado. Ele chama o velho de idiota e diz que o lorde da cidade está protegendo a irmã de Ye Xuan. E que, por causa disso, eles não podem fazer nada contra ela. Por isso, ele manda o velho simplesmente calar a boca. Enquanto isso, no centro da arena, a luta finalmente começa. Ye Xuan e Lan Xiu avançam um contra o outro quase ao mesmo tempo. Em um instante, a espada do protagonista e a lança da garota se chocam com força no ar. O som metálico ecoa por toda a arena. Faíscas voam no momento do impacto. Lan Xiu então gira sua lança com grande habilidade, usando a intenção da lança para desviar a espada do protagonista. O movimento é rápido e preciso. Com um golpe poderoso, ela consegue afastar a espada de Ye Xuan, abrindo uma brecha na defesa dele. A lâmina da lança passa raspando pelo corpo do protagonista. Por muito pouco ele consegue desviar do ataque. Com isso, Ye Xuan não perde tempo. Aproveitando a proximidade entre os dois, ele avança rapidamente e agarra Lan Xiu. No mesmo instante, ele libera um ataque explosivo de energia entre os dois. A força do impacto sacode a arena. A poeira sobe ao redor deles. E, quando tudo finalmente se acalma, os dois acabam caindo no chão. No final da troca de golpes, Ye Xuan termina caindo por cima de Lan Xiu. E, no meio da confusão do impacto, ele acaba segurando os opais da garota sem perceber. Ao notar aquilo, ele sente que era inesperadamente macio, o que deixa a situação ainda mais constrangedora diante de todos. Com isso, Lan Xiu rapidamente chuta o protagonista e manda que ele saia de cima dela. Ye Xuan se levanta imediatamente. Fazendo um sinal de reverência, ele pede desculpas e explica que não teve a intenção de tocá-la de forma tão íntima. Lan Xiu fica completamente envergonhada. Mesmo assim, ela tenta manter a compostura e diz que não é alguém tão mesquinha a ponto de se incomodar com aquilo. Logo em seguida, ela muda rapidamente de assunto. A garota diz que gostou muito da forma como Ye Xuan luta. Segundo ela, muitos cultivadores teriam recebido uma ferida fatal com aquele golpe que ele conseguiu desviar momentos antes. Enquanto isso, Yeling corre até o irmão e o abraça com força. Cheia de orgulho, ela diz que ele é o melhor e o mais forte do mundo inteiro. Lan Xiu observa a cena com um leve sorriso. Então ela diz que está satisfeita com o que viu. E acrescenta que, já que Ye Xuan desertou da família Ye, ele deveria ir até a capital e tentar se inscrever na famosa Academia Kangmu. Ye Xuan fica um pouco surpreso. Ele responde que aquela é uma academia extremamente renomada, e que alguém vindo de uma cidade tão remota como ele provavelmente não conseguiria entrar, mas Lan Xiu estende a mão e entrega a ele um amuleto de jade. Ela explica que aquele é seu amuleto pessoal. E que, se ele levá-lo até a Academia Kangmu, basta mostrá-lo, e eles certamente o aceitarão com honras. Ao ouvir aquilo, o ancião Shu fica desesperado. Ele começa a gritar que aquela vaga deveria ser de Yelang, e não do protagonista. Mas o ancião supremo interrompe imediatamente. Com um olhar frio, ele manda o velho calar a boca. E ordena que alguém destrua os meridianos dele. Segundo ele, o velho Shu arruinou a família Ye com suas decisões. Mais tarde, quando a noite cai sobre a cidade, vemos Yelang sozinho, consumido pela raiva. Ele murmura que aquilo ainda não acabou. E jura que fará Ye Xuan pagar 100 vezes mais por tudo o que aconteceu. Ele promete que jamais deixará o protagonista em paz. Mas, de repente, uma sombra aparece atrás dele. Antes que Yelang possa reagir,
uma lâmina brilha na escuridão. Yeshuan surge silenciosamente e desfere um corte rápido. O golpe é limpo e preciso. Em um único movimento, o vilão é derrotado ali mesmo. Yeshua observa o corpo do vilão e fala com calma. Ele sempre prefere cortar as ervas daninhas pela raiz, antes que tenham chance de crescer novamente. Enquanto isso, de longe, Lan Xiu observa tudo. Ela está acompanhada por uma pessoa misteriosa. Curiosa, ela pergunta o que aquela pessoa achou de Yeshuan. A figura desconhecida responde que ele realmente é forte e determinado. Mas também afirma que Yeshuan pertence a um mundo diferente do dela. E que, no final das contas, ele ainda não é bom o suficiente para alguém como ela. Lan Xiu, porém, discorda. Ela diz que aquela pessoa está exagerando.